Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa reviravolta daquelas no futebol brasileiro, hein? O afastamento do Edinaldo Rodrigues da presidência da CBF. E olha, temos um material bem interessante aqui. Tem falas do próprio Edinaldo, tipo, minutos antes da decisão sair. E, claro, as notícias sobre o afastamento em si. A ideia é entender o que rolou, sabe? Qual a raiz dessa briga interna lá na CBF e o que isso pode causar, ainda mais com essa história recente do Carlo Ancelotti. Vamos tentar destrinchar isso juntos. É curioso porque, um pouco antes da bomba estourar, o Edinaldo Rodrigues parecia bem confiante. A gente recuperou umas falas dele. Ele dizia: "Eu me sinto tranquilo e também que quem faz as coisas corretas não tem o que temer." Falou até de planos, tipo, imediatos. Mencionou o Ancelotti, definindo a lista de convocados depois de uma reunião lá em Madrid. Parecia tudo certo. E aí, pá, vem a notícia. Decisão judicial mandando ele sair do cargo. Imediatamente. Exatamente. E essa decisão ela saiu da 19ª Câmara Cível lá do Tribunal de Justiça do Rio. Foi o desembargador Gabriel de Oliveira Zéfiro que assinou. E um detalhe importante, né? O pedido veio de dentro da própria CBF. Foi um dos vice-presidentes, o Fernando Sarney. Essa Câmara, aliás, é interessante notar, ela costuma lidar com casos assim de disputas em associações, contratos complexos, para se encaixar bem nesse rolo do acordo eleitoral da CBF. Mas isso não é de agora, né? Tem uma tensão aí que, olha, vem pelo menos desde 2022, tudo ligado àquele acordo entre as federações que acabou permitindo a eleição do Edinaldo. E assim, não foi a primeira vez que tentaram usar a justiça para tirar ele por causa desse acordo, já teve outras tentativas. Entendi. E aí, bem na semana dessa decisão, confirmam o Ancelotti. Uma das fontes que a gente viu levanta uma coisa. Será que anunciar o técnico do Real Madrid, um nome desse peso, não foi uma cartada política do Edinaldo para tentar se segurar? É aí que a coisa fica interessante mesmo. É uma leitura que faz sentido, sim. Anunciar um técnico desse calibre, depois de quase 2 anos de negociação, nossa, gera um impacto político sem dúvida. Mas, sabe, tem outra forma de ver isso também, que é intrigante. Será que não foi justamente a iminência desse anúncio, o fato de que estava para sair, que fez os opositores correrem? Tipo, perceberam que era talvez a última chance de tentar derrubar ele, antes que ele ficasse mais forte com essa contratação? É uma possibilidade, né? Faz sentido pensar por esse lado também. É uma dinâmica complicada e essa instabilidade toda na CBF, isso não é bem novidade, né? Já vimos esse filme antes. De forma alguma. O mais curioso, eu acho, não é só que a instabilidade se repete. A gente lembra bem dos casos do Ricardo Teixeira, do Marco Polo Del Nero, que as fontes até citam. Mas é como o jeito da coisa parece se repetir, sabe? As brigas são muito focadas nesses acordos eleitorais e tudo acaba na justiça. A política interna vira caso de tribunal. Isso talvez mostre que a tal da cartolagem brasileira, aquele termo antigo para os dirigentes, né, que controlam o futebol com pouca transparência, muito focados no poder, que essa estrutura é mais forte, mais resistente à mudança do que os presidentes que passam por lá. Entendi. E o próprio Edinaldo, antes de tudo acontecer, ele se mostrava muito seguro sobre um acordo específico, né? Aquele assinado pelo Coronel Nunes, lá em Belém. Disse que tinha testemunhas, validação do jurídico da CBF. Parece que esse acordo é o centro da briga judicial agora. Exato. O que só reforça isso que eu falei. As disputas internas são resolvidas no tapetão jurídico, muitas vezes, e não na gestão do esporte em si. Bom, então, para a gente amarrar aqui, Edinaldo Rodrigues foi afastado por uma decisão judicial, o pedido veio de um vice-presidente, a briga é por causa do acordo que o elegeu, e tudo isso estoura logo depois que ele mesmo falou que estava tranquilo, e claro, depois do anúncio bombástico do Ancelotti. Que timing, hein? Pois é. E isso tudo leva a gente para uma reflexão maior, eu acho. Se a gente olhar além dessa troca de poder imediata, como é que essa instabilidade que parece não ter fim, essa coisa crônica na liderança da CBF, como isso afeta o futebol brasileiro de verdade, no dia a dia, pensando no planejamento de longo prazo, sabe, no desempenho da seleção. A gente tem Copa do Mundo vindo aí, a chegada programada de um técnico de nível mundial. O que isso tudo diz sobre a governança do nosso futebol? É uma pergunta que fica aí no ar.